Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Grandourados, minha gratidão ao diretor Rubens, a Roseli, a toda a equipe aqui da TV Grandourados, e transmitido, levado até você em todo o Brasil pela TV Com Brasil. Nossa gratidão a toda a direção aí da TV Com Brasil. E a você que nos acompanha em todo o Brasil e também aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, nosso abraço muito especial para você e para a sua família. Está começando aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco. E fica o convite sempre especial para você vir conhecer aqui o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Hoje esse estado tem sido um grande desafio de crescimento e em todo, não só na capital, mas também no interior, com grandes empresas chegando, grandes usinas se instalando. E a nossa gratidão a Deus pela vida e pela dinâmica do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Venha conhecer este belíssimo estado da nossa Confederação Brasileira, tá bom? E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Nós vamos falar sobre a escola dominical. Eu não sei quantos de vocês conhecem a escola dominical. E eu quero apresentar a você hoje aqui no programa a escola dominical. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E nós vamos ler um texto bíblico e vamos falar hoje sobre o ensino da igreja voltado à escola bíblica dominical ou simplesmente a escola dominical. O texto é de Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Diz assim: aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje eu quero dar um toque aqui especial e uma ênfase especial sobre o dia da escola dominical. O terceiro domingo de setembro é o dia que se comemora o dia da escola dominical. E nós vamos falar um pouquinho deste movimento chamado escola dominical à luz da palavra de Deus quando fala do ensino. Esse texto que nós lemos é conhecido como a grande comissão. Antes de Jesus subir aos céus, ele deu à igreja uma comissão, ele comissionou a igreja, ele deu uma tarefa para a igreja, ele deu uma missão para a igreja cumprir nesta terra. E a missão dele é muito clara. Ele diz: ide por todo o mundo. Tem que sair, tem que ir. Indo, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Então, hoje existem muitos sistemas, ideologias tentando colocar freio na igreja. Pode pregar aqui, não pode ali, aqui pode, ali não pode. O Estado agora é laico, você não pode pregar o evangelho dentro de uma faculdade, de uma escola, de uma universidade. Pode pregar tudo enquanto é porcariada, mas a escola dominical ou a palavra de Deus não pode, desculpa, a escola dominical não, a palavra de Deus não pode ser pregada ali. O testemunho da graça de Deus no evangelho não pode ser pregado ali. Qualquer outra coisa pode. Isso é ruim. E outros, para esse povo pode pregar, mas para o de cá não pode. Isso aqui como se o evangelho fosse um destruidor de culturas. Então Jesus deu uma ordem muito clara para a igreja: ide por todo mundo, todo local, todo lugar, pregar o evangelho a
toda criatura. Isso aí não é uma invenção da igreja, é uma agenda estabelecida por Cristo para a igreja. Então tem que ir, tem que pregar, a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ele é batizado, e aqui diz que ele é batizado do batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois então de você ir pregar, batizar, receber esta pessoa como parte da comunidade da fé, do povo da aliança, da família de Deus, ou seja, como parte da igreja de Cristo, agora você tem que ensinar esta pessoa. O ensino faz parte da tarefa da igreja. Na igreja primitiva, eles dividiam a tarefa da igreja em 3 aspectos: o querigma, que é o pregar, a pregação, anunciar a boa nova do evangelho. Então a palavra lá no grego, querigma ou querigma, como querem alguns, era aquele anúncio, aquela proclamação, a pregação. O segundo pilar da igreja era o didasco, o ensino. Você pregou, agora você vai ensinar esta pessoa todas as coisas que Jesus ordenou. Então não é um ensino que cada um inventa o que prega, inventa o que ensina, não. É ensinar todas as coisas que Jesus ensinou, que Jesus deixou para a sua igreja, todas as coisas que vos tenho ordenado. Há uma ordenança que a igreja tem que obedecer aqui. Então não é cada um inventa uma mensagem para pregar, cada dia um tem uma profecia, uma revelação, uma mensagem diferente. Não, é pregar a palavra de Deus, pregar o que Jesus nos ordenou, tá certo? Então é o didasco, o ensino. E a terceira mensagem, o terceiro pilar do trabalho da igreja cristã era a koinonia, a comunhão. Então, agora você vai ensinar essas pessoas a viverem uma vida coletiva, no corpo de Cristo. Não mais aquele individualismo, mas agora a coletividade do corpo de Cristo. O estar junto, o partir do pão, o cantar, o adorar, tributar a Deus a glória que é devido, o culto público, a convocação do povo de Deus para se reunir e adorar a Deus, o dia do Senhor reservado para isso, o primeiro dia da semana, porque foi nele que Jesus ressuscitou dos mortos. Então a igreja deveria desfrutar desta koinonia, desta comunhão e se fortalecer nesta comunhão. Então a pregação, o querigma, o ensino o didasco e a koinonia, comunhão, era o tripé do fortalecimento e do crescimento da igreja primitiva, e assim a igreja preserva até hoje estes pilares. E um deles é chamado ensino, ou a didática, o didasco, o ato de você ensinar sistematicamente. A educação cristã, ela tem um currículo especial. A educação cristã e a escola dominical é o palco desta educação cristã, mas ela acontece em 2 fatores: tem o aspecto formal e o aspecto informal. O aspecto formal da educação cristã, onde nós temos o espaço da escola bíblica dominical. Este espaço da educação formal, aquela educação sistemática, o ensino da palavra de Deus de forma sistematizada. Pega uma doutrina, um assunto, e você vai estudá-lo de forma sistemática, à luz da palavra de Deus, de forma que a escola dominical é o aspecto formal da educação cristã, das famílias que são congregadas na igreja, no corpo de Cristo, e agora nós temos que ensinar a eles todas as coisas que Jesus nos ordenou como igreja. Então ali é o aspecto formal do ensino, tem currículo, tem distribuição pedagógica das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, daqueles que estão chegando para a igreja, daqueles que estão sendo treinados para a liderança, enfim. Há toda uma formalização desse
desse ensino, e ele é dado de forma sistemática para toda a igreja. Não tem aquela ideia de deixar o aluno lá e para os pais irem para casa. Não, é para toda a igreja, desde o idoso até a criança. Então esse é o aspecto formal da educação cristã. E tem um aspecto informal, que é aquele do dia a dia, que é dado na família. Então, aquela educação que acontece como está lá em Deuteronômio, capítulo 6, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, tu a inculcarás a teus filhos e dela falarás, quer de noite, quer de dia, na hora da refeição. É aquele momento que a família reúne para o almoço, sentam à roda da mesa e vai fazer ou o culto doméstico, ou a oração de gratidão a Deus pelo seu alimento, pelo pão de cada dia. Uns fazem isso às vezes de manhã, um culto doméstico, ou à noite antes de dormir, mas é aquela educação do dia a dia. Me lembro quando criança, quando a gente falava alguma palavra indevida, o pai ou a mãe logo nos corrigia e dizia: filho, a palavra de Deus diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, a educação cristã informal é aquela do dia a dia, acontece de acordo com a circunstância. Se a criança falou uma palavra indevida ou cometeu um ato de desobediência, olha, a palavra de Deus diz: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Sempre os pais vão trazer uma orientação da palavra de Deus, ou um líder, um pastor, um presbítero, um diácono, vão trazer a instrução da palavra de Deus naquele momento, no decorrer da vida. Não é aquela educação formal, é uma educação informal que vai acontecendo ao longo da vida, ao longo da história. Então, quando nós falamos da educação cristã, ela tem esse aspecto formal e o aspecto informal. No segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a escola dominical e a importância dela para a vida da sua família. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua audiência aqui na TV Com Brasil e na TV Gran Dourados. Fica o convite para vir a conhecer a cidade de Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, e vindo aqui conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria recebê-lo na nossa cidade e também na nossa igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Dourados, ela está nesta cidade desde do final da década de 1920, com a chegada dos missionários que vieram organizar aqui a Missão Evangélica Kaiowá, trabalho com povos indígenas, e também trazer o Evangelho à Vila de Dourados, como assim era conhecido. E hoje nós estamos falando sobre a escola dominical. Esse movimento da escola dominical é um movimento considerado moderno, já não está mais tão moderno, não é coisa contemporâneo nosso, é do século XVIII. Do século XVIII para cá, surgiu esse movimento mais estruturado, chamado escola dominical. Foi criado na Inglaterra, na cidade de Gloucester, por um certo jornalista. Ele era anglicano, chamado Robert Hike. Ele foi o idealizador da escola dominical no século XVIII. Ele era, eu disse anglicano, ele era metodista. E é interessante que Hike, ele, vendo as crianças perambulando no domingo, cometendo pequenos delitos, crianças que trabalhavam na fábrica e no carvão durante a semana,
e que no domingo ficavam ociosos, perambulando, cometendo pequenos delitos e todos analfabetos. Hayek então resolveu criar uma escola no domingo para ensinar, alfabetizar e evangelizar essas crianças. E então ele criou um currículo que envolvia alfabetização, matemática e também o ensinamento das escrituras. No início, algumas igrejas foram muito resistentes, que achavam que estava quebrando o dia do Senhor, trabalhando no dia do Senhor. Mas esse movimento, logo ensinando a palavra de Deus, encerrando com culto, tirando as crianças das ruas e de cometer delitos, trazendo o ensinamento da palavra de Deus, e esse movimento cresceu muito rapidamente, num período que não havia escola pública, as escolas eram apenas particulares e apenas aquelas classes mais abastadas tinham acesso ao ensino e as demais não. Sugere-se que esse movimento de Hayek, que é da nossa escola dominical, foi também a grande inspiração para o surgimento das escolas públicas com o passar dos tempos. Mas a verdade é que começou assim. E depois, quando tomou novos rumos, veio a escola pública, assumiu a parte da alfabetização, a igreja ficou com este movimento para o ensino da palavra de Deus e uma reestruturação e reorganização interna da igreja, exatamente para dar esse espaço de ensino-aprendizado no contexto da igreja. A escola dominical ela é muito importante para a vida da igreja. As igrejas históricas no Brasil normalmente têm um grande apreço pela escola dominical. As igrejas mais contemporâneas, elas não têm tanto apreço pela escola dominical, o que é lamentável porque falta o ensino sistematizado da palavra de Deus em muitas igrejas, exatamente pela ausência da escola dominical. Mas qual a importância dela para a vida da sua família? A importância dela é grande, em muitos aspectos. O primeiro deles, que é a base de formação da vida cristã. A escola dominical, desde os primeiros passos da vida cristã, e quando você entra numa escola dominical, eu vou falar do meu contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, é um espaço que é distribuído por faixa etária. Quando nós chegamos no domingo de manhã, via de regra às 9 horas da manhã, para a escola dominical, temos um momento de abertura, uma devocional, e depois distribui em classes, não fica todo mundo junto na igreja ali no templo, mas distribui em várias classes, desde o berçário, classes de crianças menores, crianças maiores, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, mais de uma classe de adultos, classes de primeiros passos para aqueles que estão chegando para a igreja, e ali é um ambiente onde a palavra de Deus será ensinada, classes menores para ter uma interlocução com os alunos e tirar dúvidas, ensinar a palavra de Deus, e tem toda uma estrutura então distribuída para a formação das crianças. Imagina, e também dos adultos. Imagina, você não conhece a Bíblia, não sabe quantos livros, a divisão do Antigo e do Novo Testamento, que são os livros históricos, poéticos, proféticos. Então, você tem pouco conhecimento da palavra de Deus. A escola dominical vai trazer um conhecimento aprofundado da palavra de Deus e sistematizado. Tanto que um aluno da escola dominical, ele cresce dentro de uma estrutura doutrinária, de uma estrutura bíblica que fortalece a sua fé, que tira muitas das suas dúvidas, porque é um espaço para o aluno desenvolver e aprender mais da Bíblia, da palavra de Deus. Então, tem essa estrutura e ela é importante porque dá uma formação da vida e da fé cristã para estes alunos. Nós aprendemos de Jesus, como diz aqui o texto, todas as coisas que vos tenho ordenado. Então é maravilhoso. Também é maravilhoso porque leva a criança a crescer na fé e no conhecimento bíblico. A gente identifica logo uma criança
que vem desde as primeiras classes da escola dominical, quando chega jovem, é um jovem preparado já para a vida adulta, para a formação bíblica, teológica, doutrinária. É uma formação sistemática, é uma formação onde ele sabe os rudimentos básicos da fé cristã, e a escola dominical é a grande ferramenta para ensinarmos assim e os nossos filhos crescerem na graça e na palavra de Deus, e também aqueles adultos que chegam mais tarde à igreja. É também importante para desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. É interessante isso porque a escola dominical não apenas instrui, mas ela também é uma escola para transformação de vidas. Então, como que eu sei se o conhecimento está chegando ao aluno? É se está havendo transformação na vida dele. Então, é uma escola transformadora. Ela traz o ensino da palavra de Deus, e a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo, de forma sistemática, rotineira, paulatina. Ele vai aprendendo os valores da vida cristã, da fé cristã, e vai crescendo espiritualmente. Então, valores éticos e espirituais vão fundamentando a sua fé, vão fortalecendo a sua fé em Cristo, e esse crescimento espiritual, essa espiritualidade bíblica vai sendo formada no coração deste aluno. Mas ela também é importante porque ela é fortalecedora para todos os momentos da nossa vida. A escola dominical, ela vai formando uma base bíblica, teológica, doutrinária, das sãs doutrinas, fortalecendo o coração da pessoa na palavra de Deus. O discípulo de Jesus precisa de crescer no conhecimento de Cristo, daquilo que Ele nos ordenou, e também crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, seja na infância, seja na juventude, seja na fase adulta, na maturidade, a escola dominical oferece um fortalecimento contínuo. Porque a Bíblia não é um livro que assim, eu já li e deixa para um canto. Não, a Bíblia é o nosso alimento todos os dias. Você não faz isso ao longo da vida, por exemplo, com o almoço. Você está agora aí com 40, 50, fala, não precisa de almoçar mais não, já almocei muito na minha vida. Não é assim, não é verdade? Assim também é a palavra de Deus. Não precisa mais de ir na escola dominical, não. Eu já sei tudo da Bíblia. Não, a Bíblia é o nosso alimento diário. Cada vez que nós abrimos, lemos, aprendemos mais da pessoa de Cristo, nós somos fortalecidos espiritualmente. O Espírito Santo conforta o coração aflito com a sua santa e doce palavra. Deus dá sabedoria e direção para a vida todas as vezes que nós aprendemos mais da palavra de Deus. E esses momentos da escola dominical são momentos desafiadores, e além disso é uma forma de você fazer o bom uso do dia do Senhor. É um dia que foi separado por Deus. Toda semana nós temos 6 dias para o nosso trabalho, lazer, nossas atividades e preocupações, mas temos um dia especial para o nosso descanso. É o dia do culto, é o dia da feira da alma, é o dia do Senhor. Quem guarda fielmente o dia do Senhor tem uma semana mais fortalecida, porque ele teve o descanso. Mas não é só do corpo, é também de descansar a nossa alma em Deus. E a escola dominical, ela oferece um ambiente especial de aprendizado da palavra de Deus e de fortalecimento da nossa fé. Não falte a escola dominical, leve sua família à escola dominical mais próxima aí da sua casa, para você aprender a palavra de Deus e ter o coração fortalecido nela. Vindo a Dourados, venha conhecer a escola dominical na Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Temos todo um zelo, não só com a estrutura, mas também com o ensino da palavra de Deus na escola dominical, esta escola maravilhosa. Que Deus nos abençoe. Nós vamos dar um intervalo
e voltamos para concluir aqui o nosso programa orando por você e pela sua família. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grande Dourados e na TV Com Brasil. E hoje nós falamos sobre a escola dominical. Vamos orar pela nossa escola dominical e orar também pela sua família. Querido Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor cuida da tua igreja. Obrigado pela escola dominical, onde nós aprendemos a palavra do Senhor e nos fortalecemos espiritualmente em Cristo. Quantos corações vazios da tua palavra, porque não tem este zelo, ó Deus, de aprender, buscar, aprender mais e mais a palavra do Senhor. E a escola dominical oferece àquele que deseja aprender mais do Senhor este espaço maravilhoso de ensino-aprendizagem. Portanto, abençoe a escola dominical aqui no Brasil, porque é um espaço maravilhoso de ensino da tua palavra. Abençoe, ó Pai, para que as igrejas sejam zelosas na estrutura, no ensino da escola dominical, que as famílias sejam zelosas em estar presente, levar os filhos para aprender mais do Senhor e da tua palavra e ter um ensino sistemático das Escrituras Sagradas. Oramos pedindo a tua bênção sobre a escola bíblica dominical nesse terceiro domingo de setembro, quando comemoramos o dia da escola dominical. Muito obrigado pelos teus cuidados conosco e continue abençoando a tua igreja. Abençoe esta família que está agora nos ouvindo, nos assistindo, esta pessoa que está nos assistindo. Derrame sobre ela a tua bênção, a tua graça e a tua paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.